Olá, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa aula da semana 1 do PET 3. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o Império Brasileiro. E aí, nós vamos iniciar a análise das duas conjurações ocorridas no Brasil no final do século XVIII, que são a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Quais são as diferenças e as semelhanças entre os dois movimentos? A Conjuração Mineira tinha por objetivo principal o fim do pacto colonial e por isso também a luta para que não fossem cobrados impostos tão caros para serem repassados a Portugal. Em outro lado, também a Conjuração Baiana pedia a mesma coisa e acabava demonstrando a insatisfação da população daquele local com a alta dos preços e até a falta dos produtos naquela época. Havia a organização dentro da Conjuração Mineira de profissionais liberais e proprietários de terras da região de Vila Rica. Por outro lado, a Conjuração Baiana foi integrada por segmentos da classe média e populares, porque foram os intelectuais da Bahia que começaram com a organização dos panfletos pelas ruas e a população mais pobre começou a acatar essas ideias e apoiar esse movimento. A influência da Conjuração Mineira vem da independência dos Estados Unidos, enquanto que a Conjuração Baiana ela recebeu influência principalmente da Revolução Francesa. As propostas sociais presentes dentro da Conjuração Mineira são o fim da derrama e a instalação de um regime republicano, enquanto que dentro da Conjuração Baiana o que se pedia era a melhoria de vida para a boa parcela da população. As causas da ocorrência da Conjuração Mineira eram principalmente os impostos que recaíam sobre aqueles que eram proprietários de minas auríferas, e aí as minas naquela época já estavam se exaurindo em questão de produção de ouro. Por causa disso, eles queriam a diminuição dos impostos de acordo com a produção aurífera e também o fim da derrama, que era uma ameaça feita pelo governo brasileiro sobre aqueles que não pagassem o valor estabelecido anual. Enquanto que os integrantes da Conjuração Baiana buscavam mais por melhorias sociais, como a melhoria do abastecimento daquela sociedade e também a diminuição dos preços nos produtos que eram vendidos na época. Qual modelo político era buscado pelos dois movimentos? A República. A partir disso, nós também temos que pensar que, passados os tempos, sendo que a Conjuração Mineira foi organizada no ano de 1789, enquanto que a Conjuração Baiana ela ocorre 9 anos depois, em 1798. Então, outro fator muito importante da organização do Brasil foi a questão da chegada da família real portuguesa ao Brasil no ano de 1808. Esta que veio por causa do bloqueio continental de Napoleão, o qual Portugal não acatou, e depois por causa da possibilidade de avanço de Napoleão Bonaparte sobre Portugal. Então, Dom João VI junta a corte e sua família e vem para o Brasil. Com isso, essa família real e essa corte vieram todas e se instalaram no Rio de Janeiro. Lá havia o problema do saneamento básico nessa época, porque não havia praticamente nenhum tipo de tratamento do esgoto, não havia um sistema de esgoto eficaz também, era tudo jogado ao mar. Então, aqueles que tinham possibilidade acabavam colocando os dejetos humanos, eram escoados ou no encanamento que levava a água da chuva para o mar, ou então por negros que carregavam ali as latas
com as fezes e jogavam também ao mar. Então isso aí prejudicava muito a questão sanitária da cidade do Rio de Janeiro, né? Atualmente nós temos uma política de tratamento de esgoto, porém o lixo ainda é um problema na sociedade atual, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Não temos onde colocar tanto plástico, por exemplo, aos aterros sanitários para levar, né, o lixo que é recolhido aí das residências. Porém, esses aterros sanitários, muitas vezes, se não bem organizados, acabam poluindo muito mais o meio ambiente. Após, né, essa vinda da família real para o Brasil, nós temos a seguinte situação. Dom João VI percebeu-se em uma possibilidade muito confortável governando aqui do Brasil. E aí, em 1815, ele vem com a organização do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso porque a Inglaterra começou a pressionar para que o monarca retornasse a Portugal. Mas, né, por causa de toda a corte estar instalada no país e aí por os órgãos oficiais do governo já estarem bem organizados no Brasil, Dom João VI preferiu continuar no país, né, e não retornar a Portugal. Além disso, muitos portugueses estavam se sobressaindo economicamente do país, o que fazia com que eles quisessem também que o governo continuasse sendo feito daqui do Brasil para Portugal e Algarves, que eram territórios portugueses também. Então, as pessoas que viviam em Portugal acabaram ficando em desacordo com essa ideia de Dom João VI e depois é organizada nas Cortes de Lisboa a pressão sobre Dom João VI para que retornasse a Portugal. Mas isso é questão para outro momento. Até mais!